Olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, sobre a tua família. Pastor Adriano Moreira aqui, em mais essa oportunidade com você, e eu quero hoje começar uma série de reflexões sobre textos que nós normalmente entendemos errado. Na verdade, há muitos outros canais aqui pelo YouTube que já fazem isso, já fizeram isso, mas eu quero fazer um diferencial, pegar talvez aqueles textos mais usados, mas bem complicadinhos mesmos, mas que precisamos aprender um pouco mais. Portanto, você entendeu errado. Esse é o tema e vamos sempre falar de algum texto específico. E hoje, você entendeu errado Malaquias 3:11. Por isso, antes de você caminhar comigo, não esqueça de se inscrever, não esqueça de você clicar no sininho, não esqueça de você comentar, não esqueça de você curtir. Inclusive, comente bastante aqui nesse nosso vídeo de hoje sobre essa situação que você já ouviu sobre isso e outras coisitas mais. E siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nos ajuda a chegarmos a muitas pessoas. E devo dizer a você, já estamos lá nos nossos 700 inscritos aproximadamente, ajuda-nos a chegar aos 1000. Poderemos fazer um melhor aqui ainda nesse canal. Então, venha comigo para você entender certo o que até hoje você entendeu errado. Há muitos textos das Escrituras das quais a gente tem entendido errado. Isso porque muita gente, por não interpretar a Escritura, por não interpretar a Bíblia Sagrada, por não interpretar a verdade de Deus, automaticamente essas pessoas acabam pregando nos púlpitos da vida, acabam pregando nos púlpitos das igrejas e automaticamente o povo vai reproduzindo isso. Eu quero começar falando dentro dessa temática. Você entendeu errado. E de hoje você entendeu errado Malaquias 3:11. Há um devorador aqui nesse texto, ou um demônio, como normalmente é o que se diz. Eu tenho certeza que você ouviu muita gente, principalmente para incitar, conduzir, induzir, mobilizar as pessoas a contribuírem e a dizimar, usar esse texto para justamente levar essas pessoas a terem o medo de um devorador que viesse consumir todas as coisas e essas pessoas entregarem os seus dízimos e ofertas. Eu preciso, antes de tudo, dizer algumas coisas de modo introdutório a respeito desse texto. Porque, na verdade, nessa série que nós queremos fazer, um pouquinho diferente de outros canais, mas fazer de você entender errado textos X, Y e Z, nesse caso de hoje, e estreando em Malaquias 3:11, fazer você pensar e entender que todo texto bíblico ele está dentro de um contexto. Então essa é uma regra principal, e podemos dizer assim, a número 1 da interpretação bíblica, que é aquela regra em que eu preciso olhar o que está por trás do texto. Eu preciso prestar atenção em vários contextos. Contexto remoto, contexto imediato, o contexto cultural, o contexto gramatical. Eu preciso olhar esses contextos geral, contexto geral das Escrituras. Eu preciso ver isso. Primeiro, a gente precisa entender que esse texto, ele é um texto de profetas que foram profetas pós-cativeiro. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que o povo de Israel era um povo agrícola e, ao mesmo tempo, também um povo pecuário. Pecuário porque cuidavam de animais. Então a gente poderia dizer até agropecuário. Eles tinham lá suas ovelhas, por exemplo, seus bodes, e etc, etc. Por isso, esse povo vai para um cativeiro que ficam 70 anos. E essa terra fica verdadeiramente parada, não cultivada, não plantada, não colhida por 70 anos. Esse povo volta e volta para se reconstruir nessa terra, nessa mesma terra. E era muito importante que eles trabalhassem nessa terra de novo. Daí, eles estão agora priorizando a si mesmos, ou seja, querendo reconstruir suas próprias vidas, de modo que automaticamente o que acontece é que Deus está orientando-os a priorizarem não só anteriormente a reconstrução do templo, mas agora a manutenção do templo. E aí é onde você encontra os profetas, que são os profetas desse período pós-cativeiro,
Ageu, Zacarias e Malaquias. E eles foram os profetas que não só falaram da reconstrução, como falaram também da manutenção do templo. Então, o que Deus está fazendo Deus está pedindo a seu povo para que priorizassem o templo e a manutenção do templo. Por isso que Malaquias 3, verso 10, está exatamente falando disso, onde ele está dizendo: traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E é também nesse contexto que Deus vai fazer uma promessa a esse povo, que é a promessa de uma bênção sem medida, que viria sobre eles, de modo que eles não passariam nenhuma necessidade em priorizarem o que Deus estava mandando priorizar. E aí vem o verso 11, onde Deus está dizendo que todos aqueles que plantam, todos aqueles que trabalham com a terra e todos aqueles que trabalham com animais do campo sabem que problemas podem acontecer. Chuva demais, chuva de menos, sol demais, sol de menos, algum tipo de peste mesmo que pode vir sobre aquela plantação, gafanhotos, o animal pode ter algum tipo de enfermidade, qualquer coisa desta natureza, que isso não precisa de um demônio especificamente. Isso acontece para quem cuida tanto de animais num campo, como para quem planta no campo, seja lá o que for. É isso que Deus está dizendo no verso 11, que ele estaria, por conta da prioridade que ele está pedindo ao seu povo, ele diz que estaria evitando, repreendendo, não deixando que essas coisas que naturalmente poderiam vir a acontecer, não acontecer. A palavra hebraica aí é a palavra akal. A palavra akal, ela na verdade significa consumir, ela significa devorar. Só que esse consumir e devorar significava exatamente qualquer coisa que pudesse acontecer naturalmente, que aconteceria a qualquer agrícola e a qualquer pecuário, a qualquer coisa que estivesse sendo plantada e a qualquer tipo de animal que pudesse estar sendo criado no campo e que pudesse trazer, consumir todo esse produto que estava sendo plantado ou animal que estava sendo cuidado e criado para o alimento e também para a venda e para o comércio. O termo hebraico está certo, a tradução também está, consumir ou devorar. A interpretação é que está errada. Esse consumir e esse devorar não é um demônio, não é um consumidor demônio, não é um capeta, que normalmente se usa esse argumento para dizer que esse devorador está dentro da carteira, está no cartão de crédito, está na despensa, está sei lá mais aonde, e automaticamente esse alguém é levado a contribuir muito mais pelo medo do que pela consciência, devoção, gratidão a Deus. Então eu quero fechar essa palavra dizendo a você assim: precisamos atentar para a lei da semeadura, porque a Bíblia diz que quem planta, colhe, quem não planta, não colhe. Então quando nós deixamos de contribuir com o reino de Deus por consciência, por gratidão e por mordomia, você acaba não tendo a consequência disso, é natural. Não precisa de um demônio para isso. Não plantei, não colhi. De repente, se eu plantar pouco, a proporção maior é de colher pouco. Se eu plantar muito, a proporção maior é de colher muito. Mas não há nenhum demônio, não há nenhum devorador na despensa de ninguém, na carteira de ninguém, na bolsa de ninguém, para que a gente precise que esse alguém tenha consciência de contribuir. Então, portanto, eu fecho essa palavra dizendo a você: contribua com responsabilidade, contribua com voluntariedade, contribua com alegria, mas sem medo e sem ganância. Contribua com gratidão, com consciência e com verdade. Você entendeu errado, Malaquias 3:11. E eu espero que a partir de hoje você tenha entendido certo. Deus te abençoe. E lembre-se, não há devorador.